Nessa parte política, o Cláudio tem tido alguma experiência com política, com Então, desenvolvimento de algum trabalho político? pouca gente sabe, mas em 2008 eu fui candidato a vereador em Florianópolis e não fui eleito por 200 e poucos votos. Fiz 1.300 votos, quase 1.292 votos e faltavam 200 e poucos votos para eu ser eleito. Quase fui eleito vereador em Florianópolis. Eu acho que se eu tivesse sido eleito vereador em Florianópolis, eu teria desenvolvido uma carreira política, né? Porque eu sempre tive muito essa responsabilidade de participar de alguma forma. Então já coordenei várias campanhas de amigos em quem eu acreditava, ou em momentos especiais e importantes, né? Como há 4 anos atrás, quando eu vim morar em Bituba, e aí eu tinha pretensão de ser candidato a vereador naquela ocasião. Para ajudar em Bituba de alguma forma, para ajudar a fazer um debate sobre o futuro da cidade, porque para mim falta muito isso em Bituba, né? E aí eu serei candidato a vereador. E aí acabei participando de uma reunião. Nessa reunião, o Rosevaldo Júnior, que era prefeito, né, estava na reeleição, eu disse que eu queria ser candidato a vereador e ele falou que ele queria que eu fosse coordenador da campanha dele. Eu acabei coordenando a campanha dele para a reeleição como prefeito, ele foi reeleito prefeito, e foi aí que ele pediu para eu montar a estrutura do governo. Eu montei a estrutura do governo, toda a estrutura de secretarias, de cargos, a lei, né, a lei que define todos os cargos. E aí ele disse que eu poderia escolher qualquer secretaria que eu quisesse, mas que ele queria que eu fosse presidente do SAMAI porque tinha sido criado no papel o SAMAI de Imbituba, mas não tinha sido colocado em prática, né? E aí eu assumi esse encargo, fiquei pouco tempo, fiquei menos de um ano, mas conseguimos abrir, criar o SAMAI de Imbituba, fazer toda a legislação. Eu não sou um cara partidário, não sou um cara de partido, até porque eu não acredito realmente nisso, de que um partido vai mudar um país, não muda. Eu acho que é a população que muda quando ela continua votando bem, quando ela vota de maneira adequada. O Brasil não tem feito muito bem isso aí nas últimas décadas. E aí eu acabei, então, assumindo essa função ali. Foi uma experiência muito importante para mim. Eu cresci muito. Eu vi de dentro, mas eu comecei a ter algumas divergências em relação à filosofia de governo e eu acabei saindo por conta disso. Agora, tem uma pergunta que sempre me fazem, né? Tu tens pretensão política no futuro? Pretensão política eu não tenho. Eu tenho uma pretensão enorme de ajudar em Bituba. Então, se no futuro eu tiver a oportunidade de ajudar em Bituba, sendo candidato ou não, eu vou ajudar. Eu tenho uma ligação muito forte com a cidade, né? Prova disso que todos os lugares em que eu vou, as pessoas sabem que eu sou de Bituba. Eu faço questão de dizer que sou daqui. Sobre esse cenário político que tu falou aí, é fácil de identificar, assim. A cadeira que o bom não senta, o ruim vai sentar. Sim. Não tem, cara. É. Enquanto os bons se omitirem de estarem envolvidos na causa, Uhum. o ruim vai tomar conta. O cara mal intencionado Sim. vai estar lá e vai pegar o lugar. Aí às vezes a gente paga um preço muito alto, né, por isso. Uhum. Tem pagado já muito alto por E isso. isso, Léo, foi assim, como se eu tivesse nesse momento, com a tua fala, me lembrando da conversa que eu tive com o prefeito na época, né? Ele me disse assim, tem muita gente querendo essa cadeira, mas eu precisava dar para alguém que fosse totalmente confiável. E essa pessoa é tu. E aí isso foi um fator que me fez tomar a decisão de, naquele momento assumir o desafio, né? Porque eu pensei, se tem muita gente querendo, e era o segundo maior orçamento da prefeitura, só perdia para o orçamento da saúde, se tem muita gente querendo é porque nem todo mundo que está querendo tem boas intenções, Pelo né? motivo Então, certo, né? quem sabe eu consigo organizar isso de uma forma que a gente tenha realmente um órgão com o seu propósito voltado para as pessoas, né? E não voltado para a política. E vou te fazer uma pergunta um pouco mais interna nesse assunto, é que assim, por mais que às vezes a gente ocupa esses lugares, vai com uma intenção certa, com o alvo correto, é bem difícil, né? É bem difícil. Porque o sistema bate na gente Muito forte. muito forte, né? Muito forte. Quando tu não é do sistema, o sistema bate em ti de maneira muito forte. E aí De todos os acaba. lados, né? De todos os E às lados. vezes a gente acaba abrindo mão, né? Não enfrentando, porque eu imagino onde é que eles vão buscar. Cara, deve ser terrível, mas a gente precisa de homens urgente no Brasil e nas cidades,
para enfrentar esse sistema que está destruindo a nossa civilização global como um todo, né? A gente precisa ter mais pessoas, né? Porque o grande ponto ali, quando eu fui um gestor público, era que a gente se sentia muito solitário pela forma como a gente pensava. Porque muita gente veio dizer assim, eu quero um cargo, eu quero um cargo, eu quero um cargo. Não, aqui não tem cargo. Aqui tem uma entrega que eu vou fazer e para eu poder me comprometer com a entrega, eu preciso ter autonomia. Ninguém vai indicar cargo. E eu sofri muita pressão porque pessoas queriam cargos. Nenhum cargo. Assim como eu não vou, como fui coordenador da campanha, não vou pedir um único cargo em uma outra secretaria, aqui na minha ninguém coloca a mão. Ô, Cláudio, eu já escutei várias pessoas falando isso, eu acho isso meio perigoso, sabe? As pessoas, tipo, pessoa falando assim, o meu sonho é ser prefeito, o meu sonho é ser vereador. Quando eu escuto isso, eu fico refletindo assim, cara, ele fala que o sonho é ser prefeito, ele tá jogando com uma particularidade dele. Então, assim, eu tô fazendo é pra mim. E cargo público, ao meu ver, não é pra mim. É servir, o nome já diz serviço público. É servir. Público, cara. E eu já vi vários, assim, eu vi gente que tá sentado em cadeira com esse negócio, assim, era o meu sonho, eu tô vivendo o meu sonho. Cara, esse lugar não é pra ser teu sonho. Teu sonho é ter uma família legal, é ter uma saúde bacana, ter amigos, ter muitas outras coisas. Então, assim, quando eu vejo, eu me assusto, assim, cara, como é que o cara tá falando isso e ninguém tá percebendo, cara? Que ele tá com um projeto particular de vida usando algo que é de todo mundo. Muita gente vai para gestão pública, vai disputar cargos por vaidade, né? Muita gente por vaidade, não é para servir. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema, porque por que quase todos os políticos que eles são eleitos para um cargo público, depois eles vão para a reeleição? Por quê? Por conta da vaidade que toma conta, né? Eu, por exemplo, acredito muito que um primeiro mandato, quando você não tem a pretensão de se reeleger, você tem a liberdade de fazer o que quiser no primeiro mandato. Por quê? Porque não tem compromisso com ninguém. Não precisa ser bonzinho para poder se reeleger. Tu vai fazer o que tem que ser feito. Então, se algum dia eu for ocupar um cargo executivo, eu quero um único mandato, para eu ter liberdade para fazer tudo. E tem um outro ponto também, né? Isso é o meu jeito de pensar como líder. Eu, inclusive, na Good Care, né, a clínica que nós abrimos há 3 anos atrás aqui em Bituba, junto com meu amigo Ronaldo, que é um grande imbitubense, ilustre, incrível, pouca gente conhece ele, mas é um cara incrível, um dos maiores empreendedores dessa cidade, um dos caras que mais faz bem para a cidade, mas ele é um cara muito discreto, né? E então, quando a gente foi criar a Good Care, a nossa intenção, a intenção do Ronaldo, né, já era a intenção de oferecer um serviço para a cidade, um serviço de qualidade para a cidade, independente se vai ganhar dinheiro ou não. Então eu penso muito nesse sentido, né, de a gente poder fazer o que tem que ser feito com um propósito muito claro, né, e não ter pretensões, interesses pessoais envolvidos, né. Eu acho que peca-se muito hoje na administração pública justamente por isso, né? Porque as pessoas elas têm um objetivo delas que está muito acima do objetivo público. E aí a coisa desanda como a gente tem visto sempre, né?